Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala galera, aqui é a Flor, esse é mais um episódio do Love the Problem. Tem alguma coisa que é um pouco curiosa nas transformações organizacionais, como a gente fala. Acaba que quase que todas começam pelo tal do organograma. Acho que vocês já viram alguma coisa parecida, né? A gente troca nome de time, rebatiza cargo, cria uma squad aqui, uma squad ali, aquela coisa e pronto. O cliente continua sentindo as mesmas dores. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje. Será que a gente está mudando o que precisa ser mudado de fato? Ou a gente só está redesenhando algumas caixinhas para parecer que a gente fez alguma coisa? Para falar sobre esse assunto, eu trouxe 3 pessoas que estão imersas nesse tema e vão poder destrinchar bastante e explicar mais para vocês. E vou deixar que os rapazes se apresentem. Por favor, Lucas, Rafael, Carlos, se apresentem para quem está ouvindo a gente. Nossa, parece até que a gente tá indo pra uma festa de formatura. Ela tá chamando o Lucas, o Rafael e o Carlos. Muito bem, verdade, então... Luquitas, Tio e CFC. É o jeito certo de falar isso aqui. Agora sim, parece que a gente sentou pra conversar descontraído. Eu não sabia que eu tinha feito besteira, mas eu já achei que eu ia levar bronca. Já mandou um Carlos assim, logo de bom dia, rapaz. Fala, galera. Tudo bem? Prazer sempre estar aqui com vocês. É isso, estamos aqui para mais uma conversa leve, descontraída, com o Luquita, Tio e CFC, ao invés de Lucas, Carlos e Rafael. Vamos tentar trazer esse assunto que, por muitas vezes, tem uma visão complexa, mas num tom mais cotidiano, né? Mais do que a gente vê no dia a dia das trincheiras. Então a ideia é ser menos teórico e mais prático com o que a gente vê no dia a dia. Tio, e a gente quer ouvir você. Boa, eu sou o Rafael Montenegro, mas mais conhecido como Tiwi. Sou head de consultoria aqui da Nauer. Alguns já devem ter me ouvido em algum outro episódio, alguns recentes, inclusive. E acho que trazendo também uma perspectiva aqui, né, que como Flight Level Guide, que sou, né, dando treinamento de Flight Level constantemente, essa também é uma parte, né, do que a gente discute dentro desse assunto de Flight Levels e super importante, né, isso que a Flo abriu aí trazendo, né, de como que a gente foca tanto nesse organograma, praticamente ele é uma frase, né, que a gente usa também dentro do treinamento de Flight Levels e vamos falar mais sobre isso também. Então eu já quero começar perguntando para vocês por que tantas transformações que a gente observa ainda começam pela estrutura e não pelo problema de negócio. O que está rolando que isso está acontecendo? Ixi, posso começar polemizando? Eu acho que tem uma crença, mais de uma, mas tem uma crença muito grande. Algum tempo atrás, num cliente, eles se autoproclamavam uma empresa de engenheiros. E aí, o que isso significa? Cara, significa que se eu não desenhar uma estrutura perfeita, que resista... Tipo quando você está desenhando, certo? Uma estrutura de um carro. Cara, ela tem que ser perfeita, porque você não vai desenhar um negócio que pode amassar e depois você vai iterar. E muita gente pensa no cenário, no desenho, no planinho perfeito. Em outros episódios vocês já ouviram falar do termo BDUF, né? Vamos desenhar ali resistente a todos os casos, resiliente a todos os casos. E vamos direto para a questão da estrutura. A provocação que a gente sempre faz é, mas estrutura para maximizar o quê? Para resolver ou resultar no quê? E muitas vezes essa pergunta não é bem respondida. Muito menos eu tenho fatias desse problema de resultado claros na mesa. Eu estou desenhando a melhor estrutura baseado, sei lá, nos demônios, na cabeça da pessoa, nas crenças limitantes da pessoa. Então, esse é um cenário bem comum. E como é que você resolve, então, a dor que você ainda não resolveu? Botando mais estrutura. E aí, pronto, você caiu no loop eterno de não estar discutindo, talvez, antes o que deveria estar sendo discutido. Qual é o problema que você quer resolver? Pronto, esse foi o jabá do Love the Problem. Lucas! E aí tem um ponto interessante, legal você trazer isso, porque, como eu disse, né, eu quero trazer aqui o olhar das trincheiras. E a gente, depois de tanta experiência, passando em vários cenários, sempre que a gente chega e o cliente está com esse pedido de me ajuda a reorganizar a minha empresa, eu falei, opa, peraí, antes de reorganizar, primeiro vamos ter uma conversa aqui para a gente entender como é que você trabalha. Você trabalha para entregar o quê? Para fazer o quê primeiro? E a gente costuma trabalhar internamente sempre buscando padrões. A gente identifica que já aqui alguns padrões de
de funcionamento de empresa, né, de operação de empresa, a gente pode chamar aqui de orientação, como a gente discute. Então, enquanto consultor, se eu for conversar com o Rafa, se eu for conversar com o CFC, para trocar uma ideia, essa empresa aqui, ela está orientada mais à especialização, eles são ultra especializados, porque eles estão focados em otimização local, em resolver coisas de processo, coisas da área. Então, a gente precisa reorganizar para entender esse tipo de cenário. E aí a gente identifica 4 grandes cenários desses. Como eu já falei, o primeiro, orientado à especialização. Tem um outro que ele é mais orientado a produto e serviço. Então, a empresa já não está mais tão na especialidade ali, ela já trabalha com um pouco mais de olhar de produto ou serviço. Ela tem visão do que ela faz, do que ela entrega. Então, eu construo o produto X, eu entrego o serviço Y. E a partir desse modelo, a gente precisa organizar esses times para melhorar a entrega desse produto ou desse serviço. Tem clientes que já estão um passo mais conectado no cliente. Eles entendem qual é o propósito do cliente, eles já estão conectados aqui, o propósito ainda não, eles estão orientados à jornada. A gente fez até um exemplo numa rede de academias em que a gente montou e organizou os times baseado na jornada deles. Como é a jornada do cliente de vocês? Ele chega, ele faz uma matrícula, e aí ele faz a anamnese e tudo mais, e tem um time então que recebe, e aí depois tem um time que cuida dele, e o time do pós-venda aqui. Então você já está mais organizado a jornada do seu cliente usando o seu produto, o seu serviço. E por fim, o último modelo, esse já é mais orientado ao propósito. E aí a gente já pode trazer vários métodos e frames aqui, usar um fit for purpose para conectar mais nisso. Então o cliente ele já está preocupado com por que, a empresa, na verdade, já está preocupado com por que o cliente procura ele. O que ele vem fazer aqui? É um pouco do caso do Netflix, né? O que o Netflix está querendo seu? Ele quer sua atenção, ele não quer que você assista filme. Porque ele está concorrendo não só com outros streams, ele está concorrendo com o jogo, ele está concorrendo com um livro físico que tem aí na sua mesa, ele está concorrendo, sei lá, com um jogo de tabuleiro que você tem. Então ele está disputando, o propósito dele é disputar a sua atenção. Então antes de ter qualquer discussão sobre qual é o modelo ideal, a gente tem que entender qual é o jogo ou qual é o tipo de organização que a empresa tem naquele momento. Inclusive, né, acho que esse ponto essas 4 categorias que o Lucas trouxe, né, a gente poderia talvez, inclusive, traduzir elas em talvez qual é a pergunta majoritariamente que está morando ali na cabeça, né, das lideranças quando eles pensam sobre que tipo de transformação que eles querem fazer, né? Então, quando o foco ainda é em processos, a pergunta é muito sobre o que é que a gente é bom em fazer, né? Assim, em que somos bons, né, em fazer no dia a dia. Por isso, o foco vai tanto para processo, né? E acaba que a transformação, voltando até a sua pergunta original, Flor, acaba tendo esse viés de instalar um método, uma ferramenta ou focar somente no organograma, porque a visão está completamente interna, né? E a gente busca soluções nos vários processos da empresa, nas várias áreas, como que elas estão distribuídas, pensando que melhorar, isso é o que vai trazer resultado. Quando a gente vai para o segmento de mercado, ainda é muito focado em o que entregamos. Desculpa, só não perder o gancho aqui. Essa sua primeira dimensão agora virou o bota AI, certo? Por exemplo, Vamos botar AI para rodar alguma coisa. Vamos botar AI para rodar o processo aqui. É muito isso que você acabou de descrever. Porque no final do dia, o que eu quero? Cara, automatiza uma parada, ou elimina uma parte desse processo, vai tornar super eficiente se botar um robô ali para fazer. Sim. Tá, mas é só isso então? É só essa melhoria que você quer? Pode ser, e tá ótimo, vai ser uma redução de custo, mas é só a redução de custo pela redução de custo. Não tô olhando para outros aspectos. E aí devolvo a bola. Não, ótimo. Inclusive é isso, né? A métrica, nesse primeiro caso, costuma ser essa mesmo, né? A preocupação é reduzir custo, é se tornar mais lucrável, bottom line somente e acabou. Não pensando tanto com viés de impacto. Mas quando a gente vai para o foco do business, com foco de segmento de mercado, fica muito focado no o que a gente entrega, né? Não necessariamente no como a gente fazemos ou no que a gente é bom em fazer, mas no que entregamos. Mas ainda assim, você percebe que está muito orientado a isso, né? O entregável, uma visão que é meio interna daquilo que a gente é bom em fazer, entregar. Só a partir do terceiro ponto, quando a gente fala mais do cliente, e a gente começa a pensar em quem somos bons em atender, ou quando a gente vai para o propósito, que é que tipo de impacto que a gente quer gerar, é que a gente começa a falar efetivamente de, né, métrica de negócio, de impacto real, sai dessa visão que é muito, né, sobre eficiência ou somente sobre aquilo que a gente entrega. Qualquer conexão com o Simon Sinek, Golden Circle, né, por quê, como, o quê, não é mera coincidência, mas é isso, né, essa busca constante para a gente desviar essa discussão de algo que é puramente pautado em eficiência, redução de custo, para a gente pautar no impacto efetivo que a gente quer gerar para a organização. Boa, então... Já dá até para fazer desculpa, Flor, dá até para fazer um jabá, mas o CFC fez uma palestra para um evento Agile in the Jungle, e ele fala um pouco sobre isso, né, de modelos centrados no cliente ou no umbigo da organização. Já fica aí a dica, a gente pode deixar o link para essa apresentação, tá no YouTube, vale a pena assistir, porque ele conversa um pouco sobre esse tipo de discussão.
Vai lá. Boa. Eu acho que me leva até um pouco a pergunta que eu vou fazer depois, mas antes de fazer a pergunta, eu queria aqui sintetizar para ver se eu entendi bem. Então, eu entendo que estrutura, no final das contas, ela é uma consequência do nível de necessidade de segurança que eu tenho. Como você falou, às vezes a empresa lá dos engenheiros precisa de tudo bonitinho, certinho. Ou a necessidade da clareza do propósito, né? Isso vai variar, depende de quão claro está o meu propósito, a minha estrutura vai vir de uma forma diferente, ou então a amplitude da visão que eu tenho, eu estou olhando para onde, né? Eu estou olhando tendo uma visão mais local, uma visão mais sistêmica, e isso a consequência desses itens será a estrutura, né? Então, é começar pelo lado oposto, por assim dizer. E aí, até com base no que o Luquinhas falou agora, da palestra do CFC, eu queria que vocês me dissessem se da vivência de vocês na consultoria, que sinais que vocês percebem de uma empresa que está redesenhando essa estrutura por medo, por vaidade, enfim, mas que não por uma necessidade real, que é exatamente o tema aí que o Luquinhas falou que o CFC fez a palestra. Então, queria muito na perspectiva de vocês, no mundo realzão, assim, no dia a dia, o que vocês observam, que sinais que existem de que, tá fazendo talvez pelos motivos errados essa mudança aí, esse redesenho. Vamos lá, vou começar aqui. O sinal principal que a gente percebe é quando a empresa está querendo mudar por uma pressão, eu diria, de mercado ou externa. Precisamos ser ágeis. E eles chamam uma consultoria, chamam a gente para falar, gente, a gente precisa rodar tipo Spotify. Me ajuda a rodar Scrum aqui. Eu preciso trabalhar com o método tal. Então, quando o chamado ou quando o pedido vem nesse sentido, a gente já percebe que a pessoa quer o método pelo método. Ela quer colocar uma roupagem diferente porque tem alguma pressão. Grupo de investidores, os acionistas, ou o próprio mercado que ela está inserida, os concorrentes já estão trabalhando num modelo mais ágil e ela ainda não entende exatamente qual é o benefício, mas ela está querendo ali já mudar o label. Ela quer trocar o jeito de trabalhar, coloca um Scrum aqui, coloca tal coisa aqui, e o Scrum, o Kanban, seja lá o que for, ele já vem com essa perspectiva é um modelo organizacional, porque muda a forma, muitas vezes, de como os times estão organizados, mas se ele mudar para fazer o Scrum ou o Kanban ou qualquer método, coloque o nome aqui, ele está mudando por mudar. E muitas vezes o impacto continua o mesmo. Por quê? Porque o planejamento dele continua do mesmo jeito. Porque a forma que ele distribui os projetos para os times continua igual. O jeito que ele trabalha o orçamento dele continua igual. Então perceba que tem uma série de discussões antes de chegar no time que precisam acontecer e muitas vezes elas acabam travando o modelo. Então você vai lá, coloca um time ágil e aí ele tá lá, autonomia, a gente vai entregar ponta a ponta. Ponta a ponta? Mas é ponta a ponta só dentro desse pedacinho aqui, tá? É ponta a ponta dentro desse cercadinho. É ponta a ponta dentro desse contexto. É ponta a ponta dentro desse pequeno orçamento aqui. É ponta a ponta dentro desse pequeno detalhe. Então começa a vir um monte de restrição que o modelo já não está mais adequado. A gente fala, gente, talvez do jeito que vocês estivessem antes, funcionasse melhor para a série de restrições que vocês têm. Onde é que vocês querem chegar? E aí eu te digo como vocês se organizam para chegar lá. Eu adicionaria também, Lucas, acho que muito em ressonância com isso que você falou, que é, quando você falou do cercadinho, né, acho que me invoca bastante que essa ideia de que se a organização ela está prezando, né, no processo transformacional por estabilidade, por deixar as pessoas confortáveis ao longo desse processo e você não vê muitos sinais de incômodo sendo gerados, né, ou seja, eu estou precisando repensar a maneira como eu atuava, eu estou precisando repensar o que é a entrega da minha área ou do meu papel, né? Quando esse tipo de incômodo não está sendo gerado, para mim também é um sinal, né, sobre isso, é sobre as pessoas não estarem dispostas a abrir mão daquilo que elas entendiam como parte da sua identidade, inclusive dentro da organização, né? Daquilo que elas entendiam que era o que dava para elas prestígio, poder, né? Para pensar efetivamente no resultado melhor para o cliente, para a organização, do que para si mesmo, né? Isso dito, não é que a gente quer fazer essas transformações jogando tudo para cima, colocando o mundo, né, para pegar fogo e gerando uma extrema instabilidade, medo nas pessoas sobre a mudança. Essa é parte da preocupação que a gente tem que ter, obviamente, no processo transformacional. Mas se tá tudo parecendo ficar mais ou menos do mesmo jeito, né? E se a gente não sentiu algum nível de incômodo de que, cara, tá mudando e eu tô tendo que aprender a trabalhar de uma forma diferente, para mim também é um sinal de que a gente não tá tocando talvez nos pontos mais críticos, né? Eu
Assim como, eu vou fazer um paralelo aqui, assim como não tem, existem culturas organizacionais diferentes, mas não tem uma cultura boa e uma cultura ruim, não é que toda mudança estrutural vai necessariamente, tipo, fazer com que a empresa tenha uma estrutura boa ou uma estrutura ruim. Eu acho que o grande lance é a estrutura que a gente está trazendo, ou que já temos hoje, ela está adequada o tipo de desafio que a gente está tendo hoje, organizacionalmente. Se é rodar mais barato, e a gente está num cenário de taxa de juros de 15% ao ano, quase, rodar, né? Então, para fazer um projeto, você já começa... Cara, para isso, o ROI desse negócio tem que ser maior do que essa taxa de juros aí. Senão, para que eu tô gastando dinheiro com isso? Tive o dinheiro parado no investimento. Logo, rodar mais barato é uma tônica dos últimos anos. Isso bate ali na questão da eficiência operacional. Então, esse é um desafio que 100% das empresas, de alguma forma, estão sendo confrontadas nos últimos anos. Tem que rodar mais barato. Logo, a gente já não vê mais o que a gente via alguns anos atrás, de sai abrindo o squad para qualquer coisa. Em compensação, tem um bichinho chamado IA, que eu falei agora há pouco, que promete que entrega muita eficiência operacional. Aí você faz o quê? Eu não preciso nem mais de squad. Tem esse discurso, ele mexe, a gente esbarra também. Eu preciso botar um agente de AI fazendo alguma coisa aqui. Tá, mas alimentado por quem? Com qual estrutura de dados? Com qual governança que esse troço está fazendo? Com qual... Ou seja, eu apaixonei pela solução e aí isso já dá o cheiro de que tem uma estrutura nascendo para, por exemplo, montar incríveis agentes de AI, por exemplo, só pela montagem, sem cuidar de todo um resto importante e fundamental. E eu entendo. Ainda no caminho da cultura boa e cultura errada. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo ainda sobre esse troço também. E, naturalmente, assim como no Ágil se fez um monte de cagada, se instalou um monte de processo, etc., esse desafio também está digamos assim, sendo replicado agora, quando o novo, certo? Ele assusta. E aí eu tô trazendo isso porque exatamente se o novo, você não sabe muito bem para onde você vai, desenhar tudo de primeira e tentar acertar de primeira, você não vai fazer. Logo, não é que tenha cultura boa ou ruim, não tem estrutura boa ou ruim. Mas eu acho que esse sense and respond, né? Essa coisa de ficar sensoriando, de, cara, mas é isso mesmo? Não, tá resolvendo o problema que eu queria? Tá rodando mais barato? Esse é o grande lance. Não sair achando que um PPT com um novo reorg resolve tudo. É desconfortável? É. E quando que o Lucas e o Rafa e o Tio aqui trouxeram, ecoa muito em mim. Porque, cara, existe um desconforto de eu não tô com a estrutura 100% pronta e a gente já tá rodando há, sei lá, um mês nisso. E adicionando ainda aí, você falou, mas só para marcar coisas que ele falou de governança e tudo mais, parece que a discussão é só sobre reorganizar. Mas tem que entender que tem muito mais camadas e dimensões para você discutir aí, porque tem pessoas e cultura. Quando você mexe na forma que você se organiza, as pessoas elas vão sentir essa mudança. A cultura da empresa vai mudar. A sua cultura suporta esse tipo de mudança. E aí, quando a gente fala de reorganização, a gente acha que é só mudar as pessoas de time, mas às vezes tem até que trabalhar no modelo híbrido, faz parte de uma mudança organizacional. Seu time vai trabalhar híbrido. A sua cultura permite que as pessoas se comuniquem de forma híbrida? Ela prioriza quem está online? Ela consegue conviver com o presencial e o online ao mesmo tempo? Você tem mecanismos, estrutura física mesmo, de, sei lá, sala de reuniões, câmeras, preparados para isso? Ou a gente vai criar mais um obstáculo para o time ter que, além do que ele tem que fazer, ele vai ter que lidar com mais esse obstáculo agora de viver distribuído? Tem toda a questão de governança também envolvida nisso. Quais são os ritos, cerimônias, cadências que a gente vai ter para governar e manter um mínimo de visibilidade do que a gente está trabalhando? Tem a parte de resultado. Como é que a gente vai governar nossos resultados? É baseado em quê? A gente vai usar outra coisa? Nem vou entrar no assunto. Gente, tem um monte de episódio falando de gestão de resultados, OKRs, é disso que a gente está falando aqui. Ainda tem essa camada de resultado aqui para a gente discutir. E aí sim a camada de como a gente vai organizar os times e tudo mais. Então, cuidado também para não ficar só na primeira dimensão e esquecer que tem várias outras coisas aqui para você lidar, porque você pode estar esquecendo parte importante da tomada de decisão na hora que você decide só reorganizar como as pessoas estão distribuídas, né? Inclusive, né, Luquinhas, usando o conceito de fatiamento, que a gente usa tanto para produto, né? Acho que aqui fica também já uma dica, né, sobre quem está passando por processos transformacionais, que não vai ficar bom somente quando tiver tudo redesenhado e tombado, né? Essa palavra maravilhosa
que a gente convive ainda hoje, assim, esse próprio processo, né, de transformação organizacional, da gente repensar a nossa estrutura organizacional, ele pode ser fatiado, deve ser fatiado. Então, talvez eu começar, inclusive, por uma governança melhor, de um nível de coordenação, para eu ter melhores discussões de priorização entre os times, do jeito que eles já estão hoje, pode resolver já uma boa parte do problema da sua falta de eficácia no ponta a ponta, que não precisa passar necessariamente por times reestruturados, squads e por aí vai. Continua lá, vários times funcionais, cada um olhando para uma partezinha do software, por exemplo, mas se juntos, pelo menos, eles estão focados em entregar uma mesma coisa e teve ali uma governança que ajudou a definir isso e qual é a parte de cada um, significa que a gente eliminou todas as dependências e que agora esses times são super autônomos, independentes, ponta a ponta? Não, mas pelo menos a gente já otimizou, de alguma maneira, a nossa capacidade de gerar valor. E não precisou mudar uma vírgula de quem senta onde, com quem, respondendo para quem dentro da organização, né? As pessoas podem continuar trabalhando essencialmente dentro das mesmas estruturas que elas já trabalham hoje. Ótimo ponto esse do Lucas, de que o design organizacional, ele vai muito além, né, do que somente pessoas e onde que elas sentam dentro da sua empresa. E na prática, então, o que muda quando eu percebo que existem outras coisas, outros fatores envolvidos nessa mudança e não é só sobre um framework específico, como o Luquinhas falou no início, quando a gente perguntou, chega pedindo o Scrum, chega pedindo não sei o quê. O que muda quando a empresa ela entende que o ponto de partida dela é o cliente, que ela precisa observar todos esses fatores? Vocês já observaram? Já rolou na vida real isso? Cheguei lá, a empresa já estava sabendo que o ponto de partida era o cliente, que esse que era o mais importante, que as coisas iam mudar. O que aconteceu nesse cenário, se vocês já tiverem vivenciado isso, claro. Agora a parte boa. Boa. Acho que um ponto que já vivemos aqui, acho que nós três passamos por uma organização que estava vivenciando exatamente isso. Eu e CFC estávamos lá bem intensamente, e é o ponto que eu diria que é um primeiro sinal assim, muito positivo, que é o envolvimento da liderança. E aí aqui eu acho que eu aproveito para deixar também uma dica assim, e um caminho para lideranças que estão, né, promovendo ou passando por esse tipo de coisa, né, de transformação, de mudança, que é não entender que isso é uma atividade alheia, né, ao seu trabalho como liderança, que é ter um grupo de pessoas lá que está repensando a estrutura e eu espero alguém me trazer um resultado disso para eu me adaptar, né? Mas assim, em organizações que pensou de uma maneira mais saudável sobre esse processo, claramente a gente viu as lideranças envolvidas com essa perspectiva de deixar claro qual o resultado que esperamos dessa transformação, né? E promovendo essa mudança para conseguir alcançar esses resultados, esse impacto que é desejado através dessa transformação, né? E aí acho que o jogo muda muito de figura quando, ao invés de falar para um time ou para uma área, né, que quer que seja, que a parte ou dimensão, né, da organização que a gente está conversando, é muito diferente eu falar que agora vocês vão precisar trabalhar desse jeito novo porque é melhor, porque é ágil, porque segue o padrão XYZ. Muito melhor quando a gente fala, vocês vão trabalhar, a gente vai tentar trabalhar agora assim dessa maneira, porque buscamos alcançar esse resultado, né? E a gente entende que aqui tem um ponto de disfunção, oportunidade, problema a ser resolvido, e a proposta de solução aqui de como que a gente vai melhorar esse resultado é essa. Inclusive abrindo um espaço, né? Eu acho que esse é um posicionamento muito saudável também de lideranças, que é abrindo espaço da escuta, né? Então, as pessoas que estão no dia a dia do trabalho, elas têm muitos outros insumos que a liderança não tem para poder, inclusive, opinar, né? Sobre que maneiras de mudar essa estrutura organizacional que a gente poderia testar para alcançar esses resultados, né? Então, esse aspecto, né, do posicionamento e comportamento da liderança dentro desse processo transformacional, para mim, é um ponto crítico aqui, um sinal muito crítico de quando a gente vê que o negócio está indo na direção certa, né? Tem os insumos corretos. Vou trazer exemplos de lugares que a gente passou e deu para ver essa mudança positiva. Como eu citei o exemplo lá da rede de academias, e eu por acaso estava com o CFC também nesse evento, faz muita diferença quando ele chama você para fazer um trabalho que ele quer mudar como funciona, e quando você chega lá, tem todas as pessoas que você precisa para discutir. Então, tinha desde personal trainers lá nesse dia do evento, até as lideranças, como o Tio acabou de comentar. Então, você realmente tem a perspectiva bem ampla do que você está desenhando. Então, quando você faz um time, esse time vai cuidar disso.
E aí você tem a pessoa que está lá no dia a dia com o cliente e fala, mas quem resolve o problema tal? Esse problema aqui acontece. Sei lá, vou dar um exemplo qualquer. Quando ele perde a senha da catraca, como é que ele vai resolver? Quem é que resolve aí desse modelo que você está desenhando? Aí, opa, peraí, tem vários problemas. Será que a gente organizou realmente para atender todas as necessidades? Ou a gente está organizando para ser mais fluido para o nosso serviço? Aí você começa a voltar para a discussão lá de como é que a gente está organizado. A gente está organizado mais pelo jeito que o nosso serviço funciona e como a gente entrega o serviço, ou a gente vai se organizar mais pelo que o cliente precisa no dia a dia dele de acessar a academia. Então, geram discussões muito mais ricas na hora de você fazer o desenho do modelo. Então, quando você tem toda essa participação e você pode trazer esses olhares, é fantástico, muito mais completo o desenho que você faz. Eu queria aproveitar e ecoar só uma coisa aqui, que o Tio falou, agora você tocou também, Lucas. Às vezes, não é sobre mexer no desenho de time ou de vertical de negócio, BU, nenhuma. Deixa eu trazer um exemplo. A gente já foi chamado para cliente do mercado financeiro, por exemplo, que o pedido explícito foi: a gente precisa melhorar a nossa vertical de negócio, nossa business unit aqui, a gente quer redesenhar elas. E aí você começa a fazer 3, 4, ou seja, a gente foi chamado para literalmente um reorg. Mas começa a fazer pergunta, inclusive para a liderança, essa múltipla perspectiva, e a gente descobriu que eles tinham um problema de priorização. E não era uma priorização local ali dentro, era uma priorização sistêmica, concorrendo entre diversas outras verticais, né, outras business units ali, brigando por um recurso compartilhado super escasso, vulgo TI. Certo? Que só acontece nessa empresa que eu passei, né? Você que está ouvindo, isso nunca aconteceu na sua. E aí qual é o problema? Eles estavam tentando priorizar num escopo de projeto e não do qual o resultado que a gente vai gerar. Então todas essas discussões que batem lá no modelo de gestão da organização, de como a gente está gerindo orçamento, inclusive, que era, no caso, um dos, digamos assim, uma das cenourinhas que estava induzindo todo o resto a acontecer de um jeito super tarefeiro e super difícil de priorizar. E como é que eu vou priorizar 350 projetos espalhados em 30, 40 business units? Estou exagerando aqui, óbvio, perdão pelo exagero, mas o lance fica uma relação super complicada de dependência, de tentar resolver isso no escopo de projetos. Eu tinha que estar tendo discussões junto à alta liderança, no caso, sobre, por exemplo, resultados, sobre que tipo de segmentação de cliente a gente vai priorizar, que não aconteciam em fórum nenhum dessa organização que não fosse nas altíssimas esferas de conselhos, etc. Só que quando voltava do conselho, voltava uma lista de projetos. Esse fenômeno, vira e mexe, a gente esbarra em clientes aonde passa. Quanto mais complicada a organização, quanto mais complicadas as esferas ali, maior, né? Quanto maior for, isso só piora. E aí, o quanto a gente vai resolver só com estrutura de vertical ou de business unit? Muito pouco. Ela é um elemento, por exemplo, que conversa muito com accountability, né? Que tipo, cara, onde que está a responsabilidade das coisas? Mas se eu não mexer em outras coisas, e talvez essas outras venham até antes, eu não precisava nem mexer na vertical. Eu não precisava nem mexer no tipo de estrutura, de fato. Porque talvez pessoas para serem responsáveis, times, já existam. Pode não ser o melhor nome, pode ainda estar meio disfuncional, mas só de aplicar essa priorização mais sistêmica já teria um baita resultado. Como é que você faz isso sem a liderança estar presente on board ali? Você não faz essa discussão, porque cada um vai ser drivado pelo... Roda esse portfólio de projetinhos aqui, que essa pastelaria que a gente te jogou aqui no colo, certo? Aqui, para mim, é um belo exemplo de discussão que, às vezes, você está tentando atacar primeiro, né? Ou trazer como primeira fatia. Não, vamos botar a responsabilidade clara aqui, que vai ser do fulano, da beltrana, do ciclano, e mudar a estrutura. Quando, na verdade, essa discussão vai ter que acontecer. Mas talvez pudesse acontecer daqui a um ano. A gente já vai ganhar tanta coisa se eu só trabalhar a governança e a priorização, orçamentação, outros artefatos de gestão que não estrutura, certo? Antes, que já, seria incrível. Só que até a consciência sobre esse problema todo que eu tô falando aqui, e sobre todos os demônios políticos, certo? Que vem junto com isso, porque como é que a gente vai botar na mesa as claras, desnudar que tem um problema da gestão, como está sendo feita hoje? É difícil, não trivial. Então, acho que esse é o ponto e um exemplo de mais instituição financeira, onde a gente já passou, que eram problemas, por exemplo, iguaizinhos, assim. Tô tentando resolver super. É uma coisa que no varejo, aí só para devolver a bola pro Lucas agora, eu já vi que ele tá querendo falar, mas no varejo, por exemplo, esse tipo de discussão de estrutura, de colocar, normalmente ela tem um timing muito mais curto. Por quê? Porque margens menores, é diferente. Também tem isso. O tipo de indústria também dá um molde do tipo de discussão e o quanto essa discussão demora ou não, sabe? Lucas, por favor. Perfeito. Tem um ponto
CFC falou coisas importantes aqui, eu tô tentando tangibilizar o máximo das coisas que estão ficando implícitas, porque como é um assunto que a gente está mergulhado, ele fala coisas que eu falo, é isso mesmo, mas eu não sei se está tão claro, e eu vou só tangibilizar aqui. A gente começou, Flo, você foi trazendo o aspecto de o design organizacional e sobre mudar os times. A gente falou, eu tô falando disso aqui, design organizacional. E a gente começou a falar que tem um modelo por trás disso. Então é bem mais amplo. Quem não tá vendo o vídeo, gente, vai ter no YouTube. E eu tô fazendo vários gestos aqui para tangibilizar visualmente também. Então, assim, tem um modelo por trás disso tudo. Esse modelo envolve todas aquelas dimensões que a gente já falou, de a parte operacional, gestão de resultados, governança, pessoas e cultura. Então já saiu mais. E isso tudo serve a um propósito maior ainda, que é esse pano de fundo que o CFC acabou de ilustrar aqui. Tudo isso serve para uma visão de resultado e estratégia da organização. Então, para você discutir estratégia, você precisa das lideranças. Olha como a gente veio desde mudar o time, passando por mudar e passar por aspectos culturais da sua empresa e ser bem mais amplo, e a gente já está chegando no nível de discutir a estratégia aqui. Por isso que não é tão simples só mudar. Até simples mudar, para ser bem franco, até simples mudar. Mas talvez a mudança não gere o impacto ou o resultado que você quer. E aí você atribui aquele frame, ou aquela estrutura, ou aquele redesign que você fez, você atribui aquilo, isso aqui, esse negócio não funciona, isso aqui não é para mim, esse tipo de coisa não roda na minha indústria, não roda no meu mercado, isso aqui só roda no startup. Por quê? Porque você está discutindo só na pontinha do iceberg lá. Está esquecendo de fazer todo esse zoom in na coisa, toda essa profundidade cultural, todo esse aspecto de resultado e estratégia da organização. Você tem que pensar na empresa como um organismo vivo, não dá para mexer só num pontinho ali e achar que vai dar certo. Então é legal deixar isso bem intangível. E se você que está me vendo aqui no vídeo ou está me ouvindo agora, está passando por esse desafio, talvez seja o ponto de você dar uns passinhos para trás. Tenta olhar para o seu desafio um pouquinho mais de longe. Vai afastando, vai olhando para a cultura dele, vai olhando para outras coisas, e aí você talvez tenha o panorama completo de qual é o ponto de alavancagem. E aí, como a gente falou aqui, às vezes nem é mexer no time. Às vezes é só uma priorização. Às vezes é só uma autonomia. Às vezes é só, uma governança. É uma gestão de alguma coisa. Então, seu ponto de melhoria pode estar em outra coisa, mas você está preso ainda achando que precisa mudar ou reorganizar como as pessoas trabalham e tudo mais. Eu queria fazer um comentário de que, só rapidinho, Flor, de que quem tá ouvindo esse episódio do podcast por áudio, assim, gostaria de também deixar claro, eu amo podcast, ouço podcast em 90% do tempo das minhas atividades cotidianas, mas pare um tempo e vá no YouTube assistir, porque senão você tá perdendo boa parte da performance extraordinária. Pelo menos esse trecho, né, que tem toda uma cinematografia ele aqui. Deu zoom, gente, ele deu zoom. Ficou bom isso. Bom demais. E eu queria também aproveitar o ponto que o Lucas falou aqui, né? E esse pedido encarecido que ele fez também, para eu fazer um outro pedido encarecido que é, e talvez até na verdade levantar uma bandeira aqui, né? Assim, a gente precisa muito parar com esse comportamento de alecrim dourado que as empresas têm, de achar que não, porque aqui é muito diferente. E aqui não vai funcionar, porque você não entende. Na minha empresa, no meu mercado, gente, é óbvio que empresas estão em momentos diferentes, em mercados diferentes, que têm critérios de sucesso diferentes, né? Como você falou, no varejo tem uma margem mais apertada, tem empresas que estão no momento inicial, que são muito mais enxutas, tem muito menos capacidade de mobilidade, né, em determinados aspectos organizacionais, inclusive. Essas variáveis, obviamente, né, elas existem. Porém, né, a quantidade de critérios e variáveis a serem analisadas aqui, elas são tanto quanto universais e padrões sempre emergem. E não à toa, assim, no final das contas, estamos todos no planeta Terra, vivendo mais ou menos sobre o mesmo, né, modelo de economia e mercado, assim, com algumas poucas variações. E, no final das contas, também toda a empresa é composta de seres humanos, que é um bicho relativamente previsível, assim, né, no final do dia também. Então, eu acho que é importante descer desse tamanco, sabe? E por que eu tô trazendo isso? Não é simplesmente para dizer assim, gente, aceitem melhor o que está sendo proposto. Isso também ajuda, mas é descer desse tamanco de achar que na minha organização tem algum fator e essa é uma crença limitante, né? De achar que tem algum fator que impede a gente de fazer determinados movimentos que poderiam ser super vantajosos, trazer retornos imediatos, né? O que a gente chama ali das low-hanging fruits, né? Aquelas frutas fáceis de serem colhidas, que estão ali já pronto pra gente tirar algum resultado, melhora um aspecto aqui pequenininho da minha
governança, muda um papel, contrata um perfil profissional que a gente não tinha antes, que pode fazer uma diferença. Tem tantas coisas rápidas que dá pra gente introduzir dentro desse processo de design organizacional e que já causariam impacto, mas normalmente param imediatamente nesse comportamento que vem muito da liderança, né? Não, aqui não vai dar certo, não. Sinto muito. Sua empresa é única, mas tem coisas em comum com outras, então, né, tipo... Exatamente. Mas nem isso, tão no final do única dia. assim. Não é o alecrim dourado. É. Gente, seguinte, eu ainda quero falar sobre muitas outras coisas. Com certeza já vou sair daqui com uma agenda para o próximo, mas a gente está caminhando para o final e eu queria que eu tenha uma pergunta. Uma pergunta não, na verdade eu gostaria que vocês dissessem, principalmente para quem está ouvindo a gente, qual que é a pergunta que toda empresa deveria se fazer antes de fazer um processo de redesenhar a sua estrutura, que é crucial. Se você não conseguir responder isso, meu amigo, não siga em frente. Na visão de vocês, o que seria? Vai ser teatralizado? Não, porque o Lucas hoje tá nessa pegada aí, então... Eu achei, na verdade, que a gente ia falar em uníssono, ao mesmo tempo a mesma, porque tem uma que é muito óbvia, gente, que é por quê, né? Assim, por quê? Por que você tá fazendo o que você tá fazendo? Por quê? Exatamente. Acho que no último episódio que eu participei, a minha dica acho que foi essa. Por quê? O que eu falei pra você perguntar. E continua valendo. Tipo, essa pergunta desbloqueia muita coisa. Eu costumo chegar em clientes e fazer essa pergunta, né? Por que você tá fazendo isso? E aí... 1, 2, 3 perguntas ali, a pessoa já não sabe. Eu disse, e se parar de fazer, o que acontece? Não pode parar. Porque senão... agora tu sabe por que não pode. Então, se você não conseguir a resposta com o porquê, se pergunta-se, e se não fizer, o que acontece? Se não fizer o que acontece, pode ser uma boa forma de você chegar no porquê, sem fazer a pergunta do porquê. Mas vai te levar, talvez, para o mesmo caminho ali, para você chegar na conclusão de para que isso serve. Se você quiser usar os padrões que a gente vem desenhando, Lucas falou no início do episódio aqui um pouco sobre as orientações, certo? E cada uma delas, no final das contas, que você pode botar na sua organização, cada uma delas, normalmente, ela responde a um porquê e ela não precisa ser só ela, digamos assim, você pode ter que combinar. Então, por exemplo, uma orientação à eficiência, uma orientação extrema ali a você tá tentando reduzir custo, rodar de maneira mais fluida, mais local ali possível, fazer um monte de otimização local, ela responde um porquê, certo? Por quê? Porque se eu continuar rodando no custo atual, eu não sou competitivo, por exemplo. Eu não paro no mercado, minimamente não dou lucro. Então, esse é um porquê válido. Você pode ir para o outro extremo agora, vou sair de um ponto para outro. Cara, eu estou num mercado super maré vermelha, onde os clientes estão inundados de opções. Porém, eu, enquanto cliente, ainda não sou bem servido de alguma forma. Deixa eu só tangibilizar num exemplo. Foi o que o Nubank fez dentro do mercado de cartão de crédito brasileiro, por exemplo, alguns anos atrás. Na verdade, todos os bancos digitais, eles entraram para tentar pegar uma parcela de população que já era mais digital, portanto, já gosta mais de autosserviço, ou você que está ouvindo gosta de ligar para o banco para resolver um problema? Não gosta, né? Certo? Tipo, millennials, digamos assim, pelo menos, tem essa característica. Millennials para cá detestam ir na agência só por ir. Adoram uma fila. Gostoso. Exato. Então, você tem um conjunto de problemas ali na experiência do usuário, um tipo de necessidade mal atendida. Você está numa ultra orientação a um tipo de propósito de necessidade do que esse cliente hoje, que mesmo no mercado maré vermelha, como era o mercado já de cartões, abriu uma baita oportunidade, certo? De crescimento, uma base de clientes gigantesca e, tem seu valor aqui. Então, pegando dois extremos. Você pode ter localização de produtos. Cada uma dessas daqui, ele abre porquês e respostas que, inclusive, não necessariamente vão só para um lado ou só para o outro. Você vai ter que, peraí. Por isso que eu comentei até. Hoje em dia, eficiência operacional, tem alguém aí que está topando rodar como se rodava há 5 anos atrás, em que você podia botar dinheiro em várias frentes? Hoje não dá. O dinheiro está mais caro. Logo, essa vai ter um aspecto. Então, eu já não vou abrir mais um squad para tudo como tinha antes. Vai ter coisa rodando em projeto de escopo fechado, vai ter coisa rodando... Porque o orçamento está mais apertado. Isso está trazendo resultado ou não, isso é uma outra discussão. Mas acho que é importante deixar o porquê aqui, se quiser descer um pouquinho. A gente pode botar junto aqui do episódio uns links que aponta para esse nosso material. Mas a ideia de criar a classificação e as dimensões tem exatamente a te ajudar, que está ouvindo aqui o nosso episódio, a começar... Pega esse seu porquê e direciona. Provavelmente, eficiência operacional, custo vai ser uma.
mas é desse jeito que você vai resolver ou você tá precisando pegar tem um problema antes desse, que hoje se eu continuar não atendendo essa necessidade, cara, E cuidado pra não achar que o modelo resolve... cliente, né? E cuidar pra não achar que o modelo resolve tudo, né? Como você falou, tem vários modelos de coisa rodando. Lá, se você tá numa empresa que lida no mercado financeiro, certamente você tem ações regulatórias que você precisa atender adequações do Bacen e etc, etc. Então, tem vários tipos de coisa acontecendo dentro do seu cenário e você não vai usar o mesmo modelo para resolver todos os tipos de problema. Então, cuidado também para não achar que vai ser uma mudança para tudo. Talvez tem coisa que você deixa do jeito que tá e tá tudo certo porque ele roda bem do jeito que tá. É isso. Boa. E eu acho que, se puder adicionar só, Flor, uma outra pergunta que eu acho que, na minha experiência, assim, né, ajudando empresas a passarem por isso, ela costuma ser muito frequente e também muito importante e complementar ao porquê, que é quanto tempo eu consigo aguentar. E aí, diferentes contextos, né, como você acabou de falar, vão ajudar, né, a responder esses diferentes porquês, mas também qual é o senso de urgência e velocidade dessa transformação. E isso vai ser crítico para a gente definir o tamanho e natureza dessas fatias transformacionais. Eu preciso mudar muito e muito rápido, porque a gente está prestes a entrar em colapso e tem um aspecto de sobrevivência muito grande aqui da nossa organização sendo ameaçado, ou eu tô falando de oportunidades que estão aparecendo e eu quero, né, aproveitar elas, mas sem perder a qualidade e resultado daquilo que é o meu negócio central, né? Então eu tô disposto a fazer um processo que ele é mais lento, mais evolutivo, né, menos revolucionário. Então essa pergunta, né, também para mim ela é super, super importante. Muito bem, muito obrigada. Eu queria dizer para quem está ouvindo a gente que se ficou interessado sobre esse assunto que o Luquinhas trouxe no início, o CFC reforçou agora, a gente vai ter um episódio falando sobre isso e vocês vão poder matar a curiosidade e entender um pouco melhor sobre esses níveis de orientação e tudo mais. Mas por hora é isso, o nosso episódio acaba por aqui. Eu queria agradecer a participação de todos vocês, foi incrível e vejo vocês no próximo. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, galera. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.